Olá, sejam bem-vindos à Estação de Célula Armadura de Deus e hoje capítulo 14, a Espada do Espírito, parte 2. Como é bom estarmos aqui mais uma vez estudando sobre a espada do Espírito, essa parte tão importante da nossa armadura. Como o apóstolo Paulo já nos falou, a nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, e nós precisamos nos apropriar desta armadura, que significa se apropriar do próprio Cristo, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós. E saber usar bem essa armadura é poder imitar Jesus. Eu gosto de falar que estamos aqui seguindo os passos de Jesus. Ele que venceu todas as coisas, o pecado, o diabo e o maligno, a maldade, Ele nos dá hoje as ferramentas, as armas necessárias para lutar e vencer. E hoje então estamos na parte 2 da espada do Espírito. E diz assim, mais uma vez, em Efésios capítulo 6, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vimos a semana passada que a espada é do Espírito, porque Ele é o autor das Escrituras Sagradas. E como isso é importante, porque não temos a nosso dispor, não falamos de uma palavra de homens, mas sim de uma palavra de Deus. E a importância de crermos nessa palavra de todo o coração, de buscarmos conhecer a Cristo, que é o Verbo encarnado, é a palavra que se fez carne. Ele mesmo nos dá o exemplo. Então, olhando para Ele, nos seus ensinamentos, nós vamos poder manejar essa espada com toda a habilidade necessária para lutar e vencer. E o texto de hoje está aqui em Mateus, capítulo 7, uma parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E Jesus nos traz uma ilustração da casa edificada sobre a rocha e daquela que é edificada sobre a areia. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus ensinou para nós que aquele que pratica esta palavra é como este homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Muitas vezes, interpretamos esta rocha como o próprio Senhor Jesus, e Ele é mesmo a rocha, a pedra angular do qual confiamos, onde a nossa vida está sustentada. Ele é o nosso fundamento, cremos nele de todo o nosso coração como Senhor e Salvador, o autor da vida, o sustentador da vida, aquele cujo o nosso coração está, não há vida fora dele, não há propósito fora dele. Então, a partir do momento que o seguimos de perto e queremos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, a nossa vida só faz sentido se Jesus estiver conosco. E a palavra nos garante que Ele nunca nos deixa, porque Ele escolheu o nosso coração para ser o lugar da sua morada, da sua habitação. Mas muito mais do que falar a rocha é Cristo, crer em Cristo, esta passagem nos indica que a prática desta palavra é o ponto central nesta ilustração. A palavra como essa espada poderosa
com o qual lutamos e vencemos, mas muito mais é a prática desta palavra. Então isso me faz pensar neste caminhar com Jesus. Nós sabemos que o caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai ficando mais claro até ser dia perfeito. Então todos nós estamos numa crescente. Neste caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quanto mais o conhecemos, mais vamos nos aprofundando nesta palavra. Mas a palavra de nada adianta se ela não gerar transformação. Então é o que nós queremos com esta lição ensinar, que a palavra, muito mais do que manejada na boca, ela precisa estar no nosso coração. Nós precisamos abraçar essa palavra como quem abraça o próprio Cristo, aquele que já abriu um novo e vivo caminho para nós, e aprender com Ele. O nosso exemplo sempre será Jesus, o exemplo maior, o exemplo máximo de como realmente manejar esta espada para termos a vitória. Então, muito mais do que uma crença, muito mais do que uma doutrina, porque às vezes estamos num ambiente religioso, nós nos acostumamos com os louvores, acostumamos com toda aquela doutrina, a leitura da palavra, mas conforme os anos vão passando, para muitos é uma oportunidade de crescimento, porque nós já vimos que todas as provas, todas as tentações nos fazem crescer e amadurecer em Deus, mas o perigo aqui é de você se acomodar, de você vir ao culto, de você frequentar as reuniões das células ou qualquer outro encontro e você ficar impermeável a esta palavra. A palavra já não desperta o seu coração, essa palavra que não faz mais o seu olho brilhar. Nós, nesta lição, nós queremos dizer que a prática desta palavra, ela precisa ser real. O Senhor é aquele que nos faz andar em novidade de vida. Então significa que essa palavra ela tem camadas, ela vai se aprofundando na mesma medida que nós o buscamos de todo o coração. E mais uma vez, não numa inteligência própria, não no nosso conhecimento, mas pela revelação do Espírito Santo. Assim não seremos tentados pelo inimigo de distorcer a palavra mais uma vez. Vimos isso a semana passada. Ele é mestre em querer colocar dúvida, em distorcer a palavra, em buscar os nossos pontos frágeis para que nós possamos escolher qual parte da palavra me atende, qual parte alimenta o meu ego. Não, nós queremos toda a palavra, toda a escritura é digna de confiança. E quando realmente queremos praticar, colocar em prática, estamos falando de uma nova maneira de viver. As coisas velhas vão ficando para trás. Romanos já nos ensinou isso. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não entre na forma do mundo, na maneira do mundo viver, da maneira do mundo agir, deixando sempre Deus de fora. O mundo tende a isso, a deixar Deus de fora, mas quando Paulo nos alerta, ele fala, mas deixe-se renovar a sua mente pela palavra de Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então existe um modo novo de viver, agora não mais ouvintes, mas praticantes. Não mais ouvintes, não mais aqueles que vê a palavra de longe, mas alguém que se dedica dia após dia em pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus. Então, que o Espírito Santo, que é o ajudador, ele nos ajude a viver aqui, não mais do meu jeito, conforme a minha vontade, mas mais uma vez a exemplo de Jesus, fazendo a vontade de Deus. Há um outro texto também, que ilustra esse ensino. E Jesus vai dizer, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento,
e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Nessa outra ilustração fica claro que a prática é o ponto central desta passagem. Mais uma vez Jesus fala: faça isto e você viverá. Então, se quisermos ter vida verdadeira, vida abundante, vida completa, ele fala: está escrito. Então, que possamos olhar com esses olhos cheios, iluminados pelo Espírito Santo, que nos traz revelação sobre como viver. Mais uma vez, nós queremos o modo Cristo, não o nosso modo, mas o modo Cristo de viver. A palavra já nos garante que temos a mente de Cristo, mas essa mente ela não vem instantaneamente. É preciso um movimento da nossa parte em resposta ao movimento maior, porque Jesus nos amou, né? E nós vamos a Ele em resposta a esse grande amor. Então, quando nós falamos com humildade de coração: Senhor, ensina-me, revela-me a Tua palavra. Queremos águas mais profundas, não queremos a superfície, não queremos o raso, nós queremos uma unção fresca a cada novo dia, a cada manhã. E assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma vida cristã que não tem mudança e transformação é uma vida morta, é uma fé morta. Mas nós queremos uma vida de verdade, um nome hoje como filhos amados, selados, posicionados, tantas verdades redimidos. Fomos esses comprados por sangue, e sangue precioso do Filho de Deus. Então que possamos viver como Ele sonhou para nós. A prática desta palavra é o que vai nos garantir a vitória. Amém? E não só usarmos esta palavra para as nossas vidas, mas o Senhor também nos chama a sermos boca de Deus, usar esta palavra, a espada do Espírito, para as outras pessoas. Uma palavra certa, na hora certa, pode apaziguar tantas coisas, as iras, as brigas, as discórdias. Não vamos esquecer que o livro de Efésios todo, ele nos leva a uma unidade da fé, uma maturidade no Espírito, e o que nós buscamos é a estatura de Cristo Jesus. Nós queremos chegar nesse lugar, não mais uma vez com uma pretensão, uma arrogância, mas de todo o coração, com humildade, porque o nosso desejo é se parecer cada dia mais um pouquinho com Jesus. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso amado, Ele é o dono do nosso coração, e que Ele nos leve à prática desta palavra. Use bem a espada do Espírito, e assim você será bênção, não só na sua casa, na sua família, mas também seja uma bênção na vida de outros, usando esta palavra para salvar, para libertar, para curar, como um instrumento vivo de Jesus na terra. Que Deus te abençoe.